Instrutor de xadrez moderno. W. Steinitz. Parte I. Contendo explicações elementares para iniciantes. A descrição das notações. A. Código de xadrez telegráfico. Um ensaio sobre os princípios do jogo e análise de 6 aberturas populares, com jogos ilustrativos para cada abertura, etc. 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 O anexo contém os jogos do concurso entre Senges. Steinitz e Figurin jogaram em Havana em janeiro e fevereiro de 1889 com anotações do autor. Filhos de G. P. Putnam. Nova York, Londres. 29 Oeste 23 D Street 27 King William St. Strand. L 889. Direitos autorais por W. Steinitz. 1889. Todos os direitos reservados. Inscrito em Stationersall, Londres. Por W. Steinitz. Ao generoso patrono do xadrez e dos mestres de xadrez. O honroso Ruastiel de Calcutá. Membro do Conselho Executivo. De Sua Excelência o Vice-Rei da Índia. Todo trabalho de xadrez do qual o presente é o primeiro volume. É dedicado, com os sentimentos mais sinceros do mais alto estima e amizade calorosa por o autor. Conteúdo. Página. Dedicatória e prefácio. Capítulo e descrição do jogo. O conselho e os homens. Movimentos das peças e modo de captura ali. Capítulo I. Anotação V. Capítulo I. As leis do jogo X. Capítulo IV. Termos técnicos XV. Capítulo V. Xadrez como um treinamento da mente e como melhorar X. Capítulo V. A escola moderna e sua tendência X. Capítulo VI. Valor relativo das peças e princípios do jogo XXV. Análise de aberturas. O Royalty. Jogos ilustrativos 20. Dupla Royalties. Jogo de 3 e 4 cavalos 41. Jogos ilustrativos 48. O Gambito Escocês. 57. Jogos ilustrativos 78. A Defesa dos Dois Cavaleiros. 91. Jogos ilustrativos 108. Defesa de Petrofon 16. Jogos ilustrativos 132. Defesa de Pilidor 141. Jogos ilustrativos 1. Jogos de Steinitz de Figurin. Introdução. 162. Jogos do concurso 166. Capítulo V. A escola moderna e sua tendência. O objetivo do jogo, como já foi explicado, é dar checkmate no rei adverso como o mais cedo possível, e todo o jogo de cada parte deve ser subserviente a esse fim. Teóricos e especialistas práticos naturalmente tentaram atingir esse objetivo ou, de qualquer forma, obter alguma vantagem material por meio de um ataque direto contra o rei hostil no Reino Unido. Abertura, e, em numerosos casos, eles conseguiram provar que peões e peças podem ser abandonadas muito cedo no jogo com a finalidade de molestar o rei adverso e com o efeito de realizar o mate, ou pelo menos de recuperar material de valor maior do que o que havia sido sacrificado temporariamente. Geralmente tais ataques são ensaiados e praticados pelo primeiro jogador, ou defendidos em análise pela mesma parte, e sempre admitiu que o segundo jogador não pode obter tais oportunidades na abertura, exceto quando uma falta é cometida pelo adversário. Mas pesquisas posteriores e desafios práticos entre mestres provaram que tais sacrifícios no início do jogo, mesmo do primeiro partido, são na sua maioria doentios ou então têm sucesso apenas em consequência de mudanças. O outro lado que pode ser demonstrado como erros de desenvolvimento. Na verdade, agora é concedido por todos os especialistas que, por jogo adequado, ambos os lados. A questão mais importante de um jogo deve ser um empate e o direito de fazer a primeira jogada pode garantir esse problema, mas não vale o valor de um peão. Segue-se, portanto, que, tanto teoricamente quanto praticamente, entre mestres de primeira classe de igual força, não arriscam. O único peão pode ser abandonado por qualquer uma das partes em qualquer fase do jogo sem, pelo menos, comprometer muito o resultado, a menos que possa ser recuperado em breve. Mas, além disso, está provado sem sombra de dúvida que,
Independentemente de um ataque contra o rei adverso, a mera fraqueza de qualquer casa em qualquer parte do tabuleiro, da qual daremos algumas explicações adicionais, causará grande inconveniência e problemas e muitas vezes será inicial. No meio do jogo, esses pontos geralmente serão ocupados por um inimigo. Peça que exercerá uma atitude ameaçadora, e será extremamente difícil de desalojar, o que muitas vezes dá tempo ao adversário para fortalecer sua posição, seja trazendo mais suas forças para suportar tal ponto ou obtendo maior liberdade para seus outros peças para a formação de um ataque em outra direção. O jogo geralmente será superior quando tal terreno vantajoso pode ser tomado pelo oponente no lado do rei ou no centro antes da troca de várias peças ter sido efetuada, mas tal fraco. Luas também são perigosos no final após a troca de damas e torres, e quando os reis são colocados em jogo, pois é mais importante ganhar jogadas com peões, e o lado que está livre de pontos fracos terá uma grande vantagem para de propósito. Mas é especialmente no que diz respeito aos poderes do rei que a escola moderna se desvia dos ensinamentos e práticas dos antigos teóricos e mestres do xadrez, e nós o consideramos XXXN a escola moderna e os princípios de brincar. Estabeleceu que o rei deve ser tratado como uma peça forte tanto para o ataque quanto para a defesa. Isso significa que, longe de o rei exigir grande proteção no início do jogo, algumas precauções simples que explicaremos mais adiante o deixarão tão seguro que qualquer tentativa de atacar sua ala será mais perigosa para o oponente do que para ele. Pois tais ataques só podem ser formados avançando peões naquela ala, caso em que esses peões se tornam fracos para o final, se o ataque falhar, ou então direcionando várias peças contra o rei adverso e, assim, desvelando-as para a ação defensiva ou algum outro ponto do tabuleiro onde o oponente possa invadir com forças superiores. Mas, além disso, várias formas de aberturas foram desenvolvidas nas quais o rei, embora aparentemente na defensiva por algum tempo, é acionado no início do jogo e, após resistir a um ataque aparentemente veemente, obtém perfeita segurança com o superior posição geralmente para o final, por meio de forçar a troca de peças pesadas depois de ter ganho alguma vantagem em material mas às vezes também no meio do jogo. Com quase todas as forças principais de ambas as partes no tabuleiro. Estas são, em geral, as ideias principais da escola moderna, como foi chamada, embora na verdade não formem mais do que uma extensão em geral das máximas do jogo que, com o instinto intuitivo do gênio, já foram adotadas por velhos mestres e teóricos em algumas das aberturas. Por exemplo, o gambito do bispo e o gambito sálvico mostram que, embora o rei tenha que se mover cedo e seja privado do direito de roque, um forte ataque pode ser formado com as peças menores, devido à dama ter sido lançada cedo no jogo adverso. Da mesma forma, a defesa francesa no primeiro movimento do segundo jogador evita, sem sombra de dúvida, para um grande número de movimentos, todas as táticas sacrificadas e até mesmo a combinação de jogo por parte do primeiro jogador, e exige imediatamente o tratamento que agora é preconizado como clássico por jogar de ambos os lados, e que consiste em um desenvolvimento constante sem qualquer sacrifício de material, atenção circunspectiva ao equilíbrio de forças e de posição em todas as partes do tabuleiro, e o acúmulo de pequenas vantagens, se possível. A principal tese da escola moderna pode ser brevemente resumida assim: entre os mestres de primeira classe, a captura do rei adverso é o objetivo final, mas não o primeiro do jogo. E pelo melhor jogo de ambos os lados, um empate deve ser o resultado legítimo. Quando for lembrado que uma mera alteração na ordem de alguns movimentos consecutivos às vezes leva a um enorme número de novas variações, será facilmente entendido que uma mudança de todo um sistema envolveu a introdução de inúmeras novas linhas de jogo e o desenvolvimento de novas ideias que muitas vezes estavam em oposição direta às noções e gostos populares. Objeções foram levantadas contra a reforma principalmente com base em que suas tendências são calculadas para abolir ou pelo menos reduzir as combinações brilhantes que se supõem serem as características especiais do ataque direto contra o rei. Podemos apenas responder que esta é uma espécie de objeção sentimental que deveria exercer muito pouca influência em nosso jogo, que é essencialmente de caráter científico. Concordamos inteiramente com o Barão von Hildebrand der Lasa, que estabelece a máxima sólida: a maneira mais simples e mais curta de vencer é a melhor. Correção do juízo, o raciocínio e o cálculo devem ser cultivados principalmente no exercício de nosso passatempo, e apenas mostra que o gosto primitivo prefere o brilhantismo à solidez. A elegância de estilo quando surge a oportunidade é, sem dúvida, um atributo de um grande mestre,
Mas nunca se deve perder de vista o fato de que as brilhantes combinações de sacrifício só podem ocorrer quando um dos lados cometeu algum grave erro de julgamento na disposição de suas forças e, portanto, apenas muito raramente em jogos importantes entre mestres de primeira classe. Assim, por exemplo, as partidas de Mortói contra seus adversários mais proeminentes, tão brilhante sacrifício 1-1, ocorreu apenas em 2 jogos de 63, e a extraordinária elegância e arrojo de Mortói, estilo era mostrado em suas performances de olhos vendados, jogos em desacordo e skittleplages. Valor relativo das peças e princípios de jogo. Contra adversários mais ou menos inferiores. A mesma observação se aplica à prática dos mestres de xadrez de nosso tempo, que aumentaram muito em número e, como o jogo também se tornou mais popular, as oportunidades que surgem para jogadores de primeira classe de exibir sua engenhosidade contra oponentes menos habilidosos são mais frequentes. Em nossa opinião, os brilhos não foram reduzidos em proporção e, pelo contrário, foram. Tornam-se comuns mesmo entre jogadores que não pertencem ao primeiro escalão. Prémios especiais, por exemplo, que às vezes são oferecidos em torneios para os mais jogos brilhantes são geralmente disputados por competidores que não obtêm uma pontuação alta. Esse vai provar que um certo elemento de perigo é introduzido no objetivo de combinações brilhantes e só quem tem pouco a perder corre o risco. Mas mesmo as combinações sólidas que envolvem grandes sacrifícios muito raramente apresentam dificuldades tão grandes quanto a manutenção do equilíbrio de posição e a estratégia necessária para conduzir ao processo vencedor final. Muitas vezes, cada jogador tem que olhar muito à frente de possíveis brilhantes combinações por parte do oponente e, portanto, adota meios de prevenção que, embora aparentemente simples, requerem maior profundidade e engenhosidade do que os planos que eles evitam. Os jogadores que exercitam suas faculdades com o objetivo de adquirir solidez de julgamento em geral também fortalecerão suas percepções para as manobras mais complicadas do ataque lateral do rei.